Boa noite a quem já está chegando, esperando o Aldrin chegar. Boa noite a quem está chegando, boa noite, boa noite. Aguardando o Aldrin para a gente começar o terceiro encontro. Boa noite, Felipe. Olá, Rezende. Chegou o Prey, fala Prey. Camolesi. Antônio, hoje é a terceira regra, tá? Aí, chegou o Aldrin, deixa eu... Bom, ele vai pedir o convite e aí a gente começa. Em ponto, 7 horas, conforme combinado. Aldrin, solicita aí. Ah, ele já solicitou. Pera aí. Fazer... E aí? Olá, Aldrin. Tudo bem? Tudo ótimo, tá só um pouco barulhento aí. Ah, aqui também. Aqui tem criança latindo, cachorro latindo, criança chorando, cachorro latindo, tá um piseiro. Faz parte. Tá dando eco Hoje dessa. tá, tá. Opa, Mas eu abaixei o meu som. Eu me também. Deixa eu escuto. abaixar Eu não sei por que acontece isso. um pouco mais, fala aí. Alô, melhorou. Ainda me ouço, mas já melhorou. Eu não me confundo daí. Pô, que negócio estranho. Mas acontece isso quando você entra. Estranho isso. Vai, tenta falar agora. Alô. Ah, melhorou. Não tô escutando muito pouquinho. Não chega a Faz parte. atrapalhar, mas eu acho que quando a gente subir o vídeo não vai atrapalhar. Enfim, boa noite a todos. Eu sou o professor Marcelo. Este, não sei se ele não tá cabeludo hoje, mas esse de fone verde, Tá aqui ele atrás, tá tá aqui. cabeludo ainda. Que susto. Eu que não tô barbudo só. Mas É este que verdade. vocês enxergam aí na tela é o Aldrin. Ele estuda filosofia na PUC do Rio de Janeiro. E a gente está comentando, como sabem, as 12 regras para a vida do Jordan Peterson. Hoje é o terceiro encontro. O tempo vai passando, né? Como a gente pode perceber, obviamente. Já já a gente termina. Parece que não, mas o tempo passa rápido. Foi um quarto já, né? Um quarto, exatamente. Eu lhes confesso que essa terceira regra já não é tão interessante do ponto de vista acadêmico, embora seja um assunto bacana para uma mesa de bar. Terceira regra, É. seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. E aí, Aldrin, o que você tem a dizer? Inclusive, uma mesa de bar, mais ou menos é o que a gente tá fazendo aqui, né? Conversando um pouco, meio descontraído, né? Só que Eu sem a quase bebida. comprei uma cerveja. Quase Pô, comprei. semana que vem a gente compra. Pode ser? Pode ser, pode ser. É que eu tô tão. Cara, hoje eu estudei pra cacete. Eu tô muito cansado. Tô com dor de Eu cabeça. vi, tu Agora lançou sim, dois isso aqui pra mim episódios lá do é. Aristóteles, né? Eu mandei 3 vídeos, né? 2 comentários da Três? É. metafísica e Eris Gretchen, com a bioética. Mas ainda Caraca. preciso gravar mais coisas. De qualquer É bom, vamos lá. maneira, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Antes de passar a palavra, eu tenho que dizer, é um capítulo muito curto. Acho sinceramente que o Jordan Peterson deu uma forçada de barra para dar volume também. Não sei se você teve essa impressão. A impressão que eu tive é que ele passou bastante falando da infância dele, quando talvez não precisasse de tanto espaço assim. O capítulo já é pequeno, acho que ele ficou um pouco mais da metade do capítulo só dando o relato da infância dele, com alguns detalhes interessantes, só que por propósito, talvez, eu não sei se tinha muito a ver. Eu senti isso também. Bem, parece um pouco óbvio, né, a regra. Sou um pouco Sim, óbvio, pelo menos pra mim sou um pouco óbvio isso. Mas à medida que eu fui lendo, eu fui vendo que talvez eu tenha algumas coisas pra corrigir em algumas amizades minhas ainda. Talvez eu precise usar mais essa regra do que eu uso. Inclusive, ó, dessa vez tá aqui, várias marcaçõezinhas já já pronto pra gente falar sobre. fica mais Uma coisa que eu fácil. percebi que eu achei bem interessante é que, eu não sei se você percebeu, mas na nossa primeira live, eu acho que eu tinha falado sobre alguma coisa que acabou aparecendo na segunda. Eu falei sobre amar ao próximo como a ti mesmo, que apareceu na segunda regra. Aí, na última regra, na segunda, você falou sobre niilismo, aí o niilismo apareceu agora. Sim, Achei ele, interessante como ele falou. Sim, a gente tá indo bem no caminho que ele quer que a gente vá, provavelmente, né? sim.
Você passou a palavra? Ah, tá. Sim, né? Pode ser. Eu Não, tava abrindo aqui nas páginas. eu ratifico tudo isso que você falou sobre a narrativa da infância dele. Por exemplo, aquela questão da baixa temperatura, menos 40 graus, não sei aonde. Ele fala do gato morrendo dentro do motor do Eu acho carro. que são coisas que eu acho que não são relevantes, assim. Realmente, aqui o livro já não é acadêmico, né? Aqui o livro ganha contornos de autoajuda, digamos assim. Eu confesso que aqui eu já não gostei. Não é que eu não tenha gostado, eu concordo com a regra, mas eu acho que ele. Eu gosto do Jordan Peterson, mas acho que aqui ele podia ter sido um pouco. Talvez um pouco até mais Ele não foi tão enxuto, profundo, mas né? também, ao mesmo tempo que ele não foi profundo, eu acho que ele tentou dar um volume que era desnecessário. Sim, em compensação, eu achei aquela passagem que ele cita do Dostoiévski, eu achei aquilo bem pesado, eu achei bem interessante. Em compensação ao resto do capítulo que estava um pouco raso, vamos dizer assim, essa parte eu achei Uhum. que pesou bastante. Mas vamos mais ou menos na ordem. Vamos. No começo ele fala dessa situação de você se mudar de uma cidade e ir para outra. Tu já passou por isso alguma vez? Nunca me mudei. Sempre É, morei na mesma casa. Engraçado isso. mesma coisa. Você já? Pois é. Não, mesma coisa que você. Por isso até que eu achei que você talvez tivesse mais o que falar nessa, né? Aquilo que a gente estava falando antes. Eu pensei, pô, ele já deve ter se mudado muito, é um cara experiente já. Mas, De idade, né? 20 e 10, pois não é. é 30. Aí, então assim, essa história pra mim foi interessante ter esse relato dele, porque eu nunca senti isso, nunca tive essa impressão, e principalmente pra mim que moro no Rio, assim, a cidade é muito grande, então você não conhece ninguém que você vê no dia a dia, então, sabe, é uma de realidade bem distante, né, bem Uhum. diferente, você não... Assim, dá pra você sumir na mesma cidade e ter uma vida nova sem as pessoas perceberem, né? Você muda de bairro, você já não conhece mais ninguém. Uhum. Maringá, mas eu moro em Maringá, Paraná. Não é uma cidade pequena do nível que ele contou ali, que você dá um, um grito, o vizinho, todo mundo, a cidade inteira escuta. Não é o caso. Maringá tem o quê? 400 mil habitantes. Na minha infância era uma cidade menor, obviamente. Havia um pouco mais dessa ligação do interior que foi se perdendo com o passar dos anos. Isso tem os prós e os contras, né? Uhum. Eu tenho a impressão de que viver em cidade muito grande te coloca numa rotina meio de zumbi, né? Uma coisa meio. Um pouco, um pouco. Quando tá É, quente, então você quase morre. Quando tá frio, não, o enfim. Rio é muito quente mesmo. Aqui também a gente tira de letra o calor. Pois Aqui é, faz aqui tá 20 graus bastante e eu tô calor. morrendo de frio. Aí tá 20. Tá 20, tá 20. Aqui tá 8, cara. Aqui tá muito frio. Porra, tá 8? Sério? 8. E vai esfriando, assim. Chegou a Tá bater quase na 6, temperatura aqui do 3 Jordan esses Peterson. dias. Né? Na cidade Não, dele ele fala que é menos 40, tá bem perto né? até. Nossa, eu gosto de frio, mas E, assim deve doer, hein? pois é. E aí nesse contexto do frio que ele introduz a ideia da amizade, né? Que ele fala, bem, uma cidade pequena, no meio do frio, norte do Por esse Canadá, quase aspecto do lado seja dos interessante, pinguins. é. Talvez seja interessante esse E aí contexto, né? Ter amizade nesse Sim, e contexto é aí muito não tem importante. absolutamente nenhum amigo. Aliás, não ter nenhum amigo é muito prejudicial. É importante você ter alguma coisa pra fazer, né? Dizem que as maiores taxas de suicídio estão em países muito frios, né? Com muito gelo. A Eu não Finlândia sabia disso parece não, que mas tem. Eu já ouvi falar disso. eu Eu consigo não tenho imaginar certeza do que eu tô isso. falando, né? Mas faz algum sentido. No frio é um momento propício pra gente ficar meio mal, né? Ele até fala que todo mundo nessa cidade tinha um pouco a expectativa de, tipo, quando a pessoa Uhum. tinha 12 anos, ela já sabia que quando acabasse o colégio ela ia pra faculdade e ia embora dali, né? Os pais, todo mundo incentivava já os filhos a irem embora, né? Então, assim, eu senti um pouco esse pesar, essa coisa meio triste. Talvez essa enrolação toda dele no começo do capítulo, talvez tenha servido pra alguma coisa. Eu realmente não gostaria de Sim. morar lá, eu acho. Ah, nem eu. Isso que eu gosto de frio, mas assim eu não gosto não. Você falou uma coisa interessante. Essa regra é óbvia, né? E você disse que precisa talvez ainda aplicá-la. Graças a Deus, aprendi isso muito cedo até. Eu já usei uma ou duas vezes na minha vida. E é interessante dar esse F5, né? Nas amizades. Eu nunca tive assim, um amigo de infância que me acompanhou a vida inteira. Nunca tive esse tipo de coisa. Sempre Uhum. tive poucos e bons também. Sabe o que me lembrou lendo isso aqui? Na Bíblia? Diga. Daniel.
Só, eu não vou comentar, mas fica o conselho aí, quem quiser estudar um pouco de amizade na Bíblia, veja Daniel, a escolha que ele teve que fazer num dado momento. Ele escolheu 3 pessoas para andar com ele. Então, em tese, do ponto de vista teológico, a amizade também seja um pouco de escolha, né? Eu decido que você é meu amigo, eu não necessariamente o tenho automaticamente como um acidente da vida. Ele até fala um pouco depois que tem gente que é amiga meio que não deixa de ser amigo de alguém que tá com você há muito tempo por uma certa lealdade que você deve ter por algum motivo. Que a pessoa acha Uhum. que deve ter só porque você conhece a pessoa há muito tempo. Né? E, sinceramente, não tem nada a ver, né? Acho que quando a Sim. gente pega quando a gente começa a pensar um pouco o valor da amizade, para que serve o amigo, vamos dizer assim, né? Qual é o papel do amigo na nossa vida, a gente vê que não faz sentido você ser leal a uma pessoa que só porque ela está muito tempo com você. É, Inclusive, aí a gente pode até entrar já no exemplo que ele dá, do que aconteceu com ele, com os amigos dele. sim, eu acho que aqui a parte fica interessante, né? Dá uma pequena série isso aqui. É uma história Sim, é até verdade. pesada, né? Bem, para quem não leu o livro ainda, o que ele fala é basicamente que ele tinha um amigo chamado Chris, que morava nessa cidade com ele, nessa cidadezinha pequena, e era um cara que ele considerava super inteligente, era um garoto que, quando ele olhava para ele, ele pensava, pô, esse cara vai ser alguém, vai ser uma pessoa, enfim, vai conseguir conquistar várias coisas por causa da inteligência dele. E ele tinha um primo também, que eu não lembro o nome, acho que é Ed. Ed, que também era a mesma coisa, só que os dois eram meio revoltados, meio perdidos. E, enfim, tinha tudo para dar certo, só que eles tinham alguma revolta que ele nunca entendeu o porquê. E aí, com isso, aí ele avança um pouco no tempo e fala que muito tempo depois, quando ele foi trocar de cidade, ele uma vez. Ah, não. Não, isso é um pouco depois, tem uma coisinha que acontece antes, que é que ele decide meio que fugir um pouco da cidade, e ele diz até que ele faz isso de vez em quando. Ele vai para uma Sim. cidade vizinha, exatamente para ter essa experiência da qual a gente estava falando mais cedo, que essa coisa de você ir para um lugar diferente, pessoas que você não conhece, e meio que se refazer um pouco. Nem que fosse para um fim de semana, você estar com pessoas que você não conhece, você realmente mudar de identidade por um tempo. Ele Uhum. fala que isso era muito bom para ele e que ele queria um belo dia compartilhar isso com os amigos dele. Eu acho Perfeito. que com esses dois. E aí ele decide levar, né, os dois pra lá, e quando eles chegam nessa outra cidade com ele, eles simplesmente continuam agindo como se estivessem na outra. Na outra onde todo mundo os conhecia. Né? Então Mais o mesmo. eles vão pros mesmos becos para poder tentar comprar maconha e, enfim, acaba que o fim de semana diferente deles foi só ficar trancado no hotel bebendo, como eles Uhum. já faziam antes. Sim, sim. E aí tem uma frase que sintetiza isso muito bem, que eu não estou achando agora. Se quiser falar alguma coisa aí. Aqui. Embora tivéssemos viajado uma longa distância, não havíamos ido a lugar algum. Interessante. É um. Porque eu não sei se você teve experiência de ter amizade ruim, né? Que te leve a um mau caminho. Todo mundo passa por isso. Sim, sim. E se você entra numa rotina com essa pessoa, acontece muito disso que ele está falando, né? Mais do mesmo. Ah, vamos em tal festa, por exemplo. Aí, de repente, você muda o lugar que você costuma ir. Você percebe que está transitando num ambiente tão pesado que a mudança é só espacial, né? Do ponto de vista social, você está no mesmo contexto, no mesmo buraco, fazendo a mesma coisa, indo para o mesmo caminho, que não é Sim. bom. Você está num lugar diferente, você continua buscando aqueles meios ruins, aquelas coisas ruins que você tinha antes. Sim, Né? exatamente. Ou você não consegue se libertar disso, né? O Prey falou que o Aldrin é um mau caminho. Eu não sei de nada não, cara. É nada, pô. Eu Realmente aprendo não. filosofia com ele. Como é que ele é um mau caminho? Pô, a gente conversa pra caramba aqui. Essa que é a verdadeira Aliás, amizade, né? primeira mão aqui, hein? Porque o Jordan Peterson fala, olha, quando você tem um amigo e ele conta uma notícia boa, você tem que ficar feliz por ele e não contar uma história parecida à sua, porque você assim acaba nulificando a É, história dele. Ou com quando certeza. quando ele te contar algo ruim, você precisa, no mínimo, mostrar certa empatia. Mas uma boa notícia aqui em primeira mão, eu vou dedurar o Aldrin. O Aldrin vai fazer um Ah, canal no YouTube. E o Aldrin vai fazer uma é. história da filosofia baseada em Giovanni Reale e Darren Teacher.
Fofoca não é coisa que amigos fazem, mas tudo bem, eu te perdoo. Não, não é fofoca, é notícia. É, notícia. Eu ainda tô criando o canal, inclusive eu já fiz a conta, eu ia te mostrar hoje, mas enfim, semana que vem a gente Amigos ficam divulga que eu já sabendo em vou ter primeira mão. postado algo. Amigos ficam sabendo em primeira mão, é verdade. Agora, todo mundo que não ficou sabendo vai achar que não é meu amigo. Enfim, você me complicou agora. Ah, você tomou a decisão hoje também, não tinha tempo, É. não dava tempo. Ah, não, realmente, eu falei com você e com mais um, assim, super de passagem, Sim. falei com a minha Falei, namorada cara, vou também. fazer. Sim, sim. Enfim, é, a história mais pesada que ele conta depois, que é um pouco a continuação dessa coisa dos dois amigos dele, é o seguinte, ele... Clara me descobriu, desculpa, Clara. Enfim, Aldrin, conte aqui. é, aí o que acontece no futuro? Ele acaba se mudando para uma outra cidade, aí de fato se muda e tá morando já com a mulher dele e Deu pra tal. ver que ele envelheceu já tem filho, aparentemente, já tá, né? Já tá bem maduro. E aí esse Ed, né, o primo do cara, o primo do Chris, que também é amigo dele, que também tinha todos aqueles problemas e tal, o Peterson descobre que ele tá indo morar na cidade. E aí nessa, ele liga pensando, pô, que legal, né? O cara tá morando aqui na cidade, vamos conversar, vamos se encontrar. Aí ele liga e chama o Ed pra ir pra casa dele. E aí quando ele chega, é muito engraçado, né? Porque, Eu senti constrangimento ali. Eu sim, senti, sabe vergonha alheia? Um constrangimento alheio. Ele narrando. Eu fiquei imaginando o Jordan Peterson com aquele, sabe, aquela coisa meio carinhosa dele. Eu fiquei. Eu não gostei de ler essa parte. Porque eu imaginei a cena. exato. Ele narra de um jeito bem. Né? Sim, você vê que ele tá narrando e aí ele tá falando, ah, nossa, eu esperava que ele tivesse é, super feliz, tivesse com a vida mudada, tudo mais. Aí ele para e fala, ele veio acompanhado de um amigo. Aí ele vai para pro outro parágrafo e continua falando. Eu tô Né? nessa Então, página. o cara foi convidado para ir para casa do outro, o cara trouxe um Veio com amigo, um cara. Que cilada, veio hein, com meu? outro Puta que cara, pois pariu. é. É pior que parente com amigo. Nossa, muito pior, porque ainda ele fala, né, que o Ed ele tava com o olho vermelho, mostrando que ele era um assíduo maconheiro Uhum. ainda. Tava calvo já, o cara claramente estava todo debilitado. E aí o Peterson, enfim, e aí o amigo dele também todo chapado, o cara claramente tinha acabado de injetar alguma coisa. Aí, enfim, deu pra sentir o nível da parada, né? Você tem algum amigo. Quantos anos você tem mesmo? Eu não falo essas informações em live porque pode tirar credibilidade. Ah, é menos de 3 décadas, a gente sabe. Sim, menos de 3 décadas. Talvez você não tenha tempo, não tenha tido tempo de notar o que aconteceu com os colegas porra louca dos tempos de escola, por exemplo. Já teve esse tempo? Já, mas não exatamente com os porra louca. Tipo, eu já tive muito amigo. Ele Aham. até fala Porque você aqui, né? desconfiava que entraria no mau caminho, ou que já estava em um. Não, muita gente já tava em um. E ele até fala uma hora aqui que, enfim, a maconha pode. Ele fala aqui uma hora, a maconha pode ter efeitos bons pra uns, ruins pra outros. Eu não sei Uhum. se talvez tenham bons pra alguém, mas eu sinto que pra algumas pessoas que eu conheço, assim, não teve. Não foi bom nem ruim, só continuou, talvez. Mas, assim, já pessoas bem próximas a mim, eu já vi que com o tempo foram se afastando um pouco. Eu vi que a pessoa ficou extremamente lerda. Eu já vi, já Assim, passei, já notei isso também. tipo, Sem julgar, assim, mas sim. pois é, mas por enquanto isso ainda tá no nível de, tipo, ok, a pessoa tá se prejudicando, só que é diferente do que acontece aqui no livro, por exemplo, que quando a gente chega mais pra frente descobre que o Chris se matou. É. Mas eu tenho um amigo que não era tão próximo e que, assim, ele não se matou exatamente, mas acabou que ele morreu e ele estava sob efeito de droga, e, enfim. Entendi, não, É, não foi uma coisa dolosa. Ele acabou morrendo, até onde tipo eu uma sei. overdose. Não, enfim, porque os detalhes aqui talvez sejam meio pesados para algumas pessoas, né? Como eu não estou falando Uhum, do nome, eu não me importo de falar sobre. Mas não uhum. sei, talvez algumas pessoas sintam um peso muito grande, enfim. Mas eu já vi isso acontecer sim. Não com as pessoas muito próximas de mim, porque quando a galera entrava um pouco nesse caminho, acabava indo para outro caminho, sabe?
então nunca permaneceu tão próximo sempre. É, então, sabe, quando eu olhava para a pessoa, ela estava num estado já um pouco mais decadente, vamos dizer assim, já estava mais afastado de mim, Uhum. sabe? Então, Sim, sim. eu nunca convivi muito com essa coisa de droga muito perto de mim, sabe? Nem por escolha, assim, não é nem muito, É o vou deixar de contexto, ser né? seu amigo. Acaba que o cara vai para um caminho, eu vou para o outro. Às vezes a gente se encontra, às vezes a gente conversa. Gosto muito de alguns Sim. amigos que fumam, assim, eu não sei se tenho algo diretamente contra isso, mas assim, tem gente que realmente fica mal. E eu já vi isso É, eu, acontecer. eu perguntei porque eu já, assim, a vida vai passando, né? E como eu tenho mais tempo de estrada, a janela já tem mais registros. E eu tenho percebido isso. Às vezes demora muito. Essas pessoas geralmente passam por pequenos momentos de êxtase, de felicidade, de coisas instantâneas. Elas julgam muito, por incrível que pareça, elas juram que se sentem julgadas. Eu nunca julguei, para ser bem sincero. Embora isso que eu esteja falando pareça um julgamento, mas na verdade é uma constatação. E eu percebo que o tempo é implacável. Cara, é impressionante. Em todos os casos que eu pensei, putz, isso aí vai dar uma bosta. E acontecia. Até suicídio. Comigo eu não constatei, pra mim não foi tanto assim. Eu conheço muita gente que fume e tá tranquilo. Não, eu nem falo Mas só tem gente que não sabe. de fumar, mas eu falo Ah, não é, de sim. uma vida excessivamente É, boêmia, sabe? não é. Quando a gente tá falando de fumar, realmente é, sim. Eu peguei fumar porque foi o que é o Sim. exemplo que tem aqui, né? Mas Uhum, no geral, no geral. uhum. E ele usa isso pra falar um pouco do niilismo também. Sim, Ele uma vida sem propósito, sem responsabilidade, uma vida que aplica a filosofia nihilista na prática, né? que o pessoal acha que é brincadeira essa coisa de que niilismo realmente faz mal e realmente tem consequências sérias, mas assim, Não é brincadeira, do que eu não é já brincadeira. constatei também. E eu acho que as pessoas pensam um pouco isso porque hoje em dia, acho que para muitas pessoas a filosofia virou uma brincadeira de pensar, sabe? Virou uma coisa, Uhum. não, eu fico pensando aqui, eu fico nas possibilidades, e isso no momento que eu tô ali estudando, que eu tô lendo. Aí eu paro de ler, aquilo tudo que eu aprendi vai para uma caixinha, fica guardado na minha cabeça, eu vou viver minha vida e eu volto ali quando eu quiser estudar mais e tal. E aí, enfim, isso eu acho que é a constatação de. Calma aí. E quando a gente transpõe isso para o niilismo, a gente vê que, exatamente porque as pessoas não levam muito a sério a filosofia, que elas são niilistas e vivem bem. Porque elas não acreditam de fato naquele niilismo, sacou? Uhum. Se as Não até pessoas as realmente últimas levassem. consequências, né? Exatamente. Se as pessoas realmente acreditassem naquilo, se aquilo dali realmente tivesse peso na vida delas, se realmente aquilo fosse tomado como uma filosofia por aquelas pessoas, aquilo, assim, sabe, a pessoa estaria na pior. Com É certeza. verdade, é verdade. Com certeza. Eu me lembro nessas épocas de estudo para vestibular que era chique, digamos assim, portar um assim falou Zaratustra, por exemplo. E é engraçado Acho que tá que sempre na moda. mas nessa época a gente acha que filosofia é um amontoado de citações bonitinhas. E o niilismo ele tem esse defeito, né? Ele tem por exemplo, Sartre. O filho da puta escreve bem. Ele escreve muito bem, já leu? Não, mas assim, já li trechos. É elegante, ele escreve bem. O O problema Nietzsche, é levar então, também. E não é uma filosofia analítica. Você pega a metafísica do Aristóteles. É uma coisa assim, é uma gnoseologia direcionada, né? Organizada, metódica. É bonito também. Mas não é para quem tem maturidade. Não sem razão, Mário Ferreira dos Santos sabia disso. Ele só dava aula para gente casada, com filho. eu acho que já ouvi falar disso, mas não sabia não. E as pessoas estão falando ali de niilismo e tal. Para quem quiser entender um pouco melhor isso que eu e o Aldrin estamos comentando, consulte no site do Contra os Acadêmicos dois textos. Filosofia do Pessimismo, uma coisa assim, acho que é do Vitor Matias. É, Você deve conhecer esses textos. segunda navegação. Não, como é a A segunda segunda navegação? Acho que navegação é o segundo texto, mas é o tem um segundo. primeiro, né, Filosofia do Filosofia do Pessimismo, desespero. Do do desespero. desespero. Leiam.
Leiam, vocês vão entender. Eles deviam. É muito Eu não sei se eles interessante. publicaram ainda os relatos de pessoas que leram ou conheceram pessoas que leram sem o preparo devido Nietzsche. Isso é um spoiler da página contra os acadêmicos. Vão vir te chegar de Não, novo aqui, hein? eles. Não, mas eles iam postar. Eles se comprometeram a tanto. Eles não vieram aqui hoje ainda. É, hoje eles não apareceram. É, enfim, Alô, não Victor. sei, mas. Mas várias Divulga vezes nós. aparece lá na Contra os Acadêmicos alguém comentando. Nos comentários do Contra os Acadêmicos, muita gente fala assim, pô, tô precisando de ajuda, não sei o quê. É complicado, é complicado. Isso Sim. porque a pessoa, assim, ela tá num problema, ela aderiu ao niilismo, mas é porque ela, de alguma forma, ela pegou o espírito da filosofia um pouco. Ela pegou aquilo e levou a sério. Isso que as Mas ela, pessoas não têm noção. eu me lembro que eu mantive um blog com uma moça. Não que ela tenha se tornado Nelissa, não, longe disso. Aqui a gente tinha uma espécie como se diz, quando alguém tem. E tipo isso que a gente está fazendo, só que de áudio, podcast. Podcast. E aí, em um dado momento, eu falei um pouco sobre o cientificismo e as correntes materialistas da filosofia, né? E aí eu engatei uma fala sobre o conceito de beleza na filosofia, tão bem detalhada pelo Scruton, né? E aí eu faço um exercício assim, olha, meus amigos nihilistas, né? Já que a beleza não existe, num conceito lógico objetivo antecedente à própria cognição humana, eu vou mostrar duas figuras. E aí vocês me respondam depois onde vocês prefeririam estudar. Eu peguei uma bela universidade e peguei uma foto da UF aí do Rio de Janeiro, toda carcomida, toda arrebentada, parecendo Alemanha Oriental. Qualquer pessoa com qualquer mínimo de honestidade intelectual e de organização na alma consegue afirmar que algo é mais bonito há um ambiente mais bonito. Sim. Não, não, é sério, quem relativiza isso a sério tá com probleminha. Pronto, acabou. Eu também acho. Tem algum Também probleminha, acho. tem alguma coisinha, um parafusinho solto. Não adianta, o pessoal tá rindo ali, mas é verdade. É Você sabe como verdade, o é Nietzsche morreu, cara? verdade. Hã? Você sabe como o Nietzsche Ele morreu? teve problema no pênis, ficou todo fudido, com doença. Sim, Eu ia ele falar do morreu pinto. internado. Sim, ele teve sífilis, não foi? Sim, ele tinha sífilis. Não sei se morreu da sífilis, mas ele morreu, tava internado. Tipo, completamente ferrado, cara. Completamente ferrado. E assim, Nunca eu acho que tomei. Alguém perguntou ele se eu já tomei ácido. Nunca. eu acho que a consequência do niilismo é acabar que nem o Nietzsche. Eu acho que o cara tem todos os problemas, mas ele viveu a filosofia dele. Por pior que seja, ele viveu a filosofia dele e ele morreu naquela filosofia. E era super talentoso, né? Eu conheço muita gente assim que Não sei. é talentosa, que você vê que tem virtudes ali que estão escondidas, né? É aquela coisa, né? O texto do cara é bonito, o cara escreve muito bem, é gostoso de ler, Sim, mas sim. Ninguém. Genealogia da moral. Belíssimo. Enfim, são reflexões. A gente achou que ia durar pouco esse episódio e tá rendendo bem. Até porque qual- qual- a gente está falando de amizades, né? Do quando perfil entra de em quem anda com a niilismo gente. assim, dá pra falar o dia inteiro mal de niilismo. Dá. E isso com conhecimento de causa, tá? A gente não tá aqui, eu acho que. Não, a gente leu, estudou e a gente sabe o que tá falando. Tchá, tchá, Nossa, e tchá. tem uma frase aqui que ele coloca que o amigo dele, o Chris, antes de se matar, né, a gente falou mais cedo como spoiler, agora vamos falar de verdade. Acontece que depois de vários anos o Chris se matou. Sim. E ele escreveu uma carta antes para os amigos, ou para ele, não sei. Mas e ele escreveu o seguinte, e aí faz a gente voltar pro tema. No final da carta ele escreveu: tive amigos, antes, qualquer um com autodesprezo suficiente para poder perdoar o meu. Ou seja, o meu autodesprezo. Então, o que dá para entender aí, né? Que ele só andava com gente que puxava ele pra baixo. E ele reconheceu que os amigos dele estavam com ele e que ele prejudicava os outros amigos. Porque pro cara ele pensava, né? Pô, pro cara tá comigo, ele tem que ter muito autodesprezo.
porque eu sou um Uhum, merda. uhum, uhum. O próprio cara reconhece isso. E é uma frase muito linda, diga-se de O que passa passagem. por uma filtragem também. Mais uma vez citando o Escruto aqui, embora ele tenha falado da beleza, isso se aplica também ao grau de valoração que você tem da sua vida, né? Ou da beleza da sua vida. Citando Aristóteles, né? A potência da alma captando o ser tal como ele é, também tem de ser hábil a captar o bem, o bom, o justo. Perfeito. E uma alma deturpada é incapaz de selecionar a boa amizade. E por que você acha que às vezes as pessoas ficam apegadas a essas amizades ruins? Que é isso, basicamente, a última coisa que ele fala aqui. Não, as últimas coisas que ele fala. Eu acho que não é um apego à amizade. Eu acho que é o estilo de vida que ainda não mudou. Quando você tem um estilo de vida bom, é natural, o seu contexto social também fica diferente. Veja a vida intelectual. Quando você começa a se esforçar nos estudos e tratar isso com prazer, né? É, alguém deve pensar, pô, que coisa de maluco, né? Sábado ficar lendo Aristóteles. Mas quando você faz isso de algo como algo prazeroso, é natural, as suas amizades mudam mesmo. Ó, esse tipo de Sim, conversa que a gente está tendo aqui. A gente não é, amigo de infância. Mas não é uma coisa que você vai ter, às vezes, com uma pessoa que você conhece há um tempo razoável, entendeu? perfeito. Então, talvez passe um pouco por isso, da pessoa entender que se ela não, não alterar o seu gosto, a sua convivência também não vai mudar. Eu suponho, É, né? é uma das explicações. O próprio Peterson, ele elenca algumas, ele fala de alguns possíveis motivos. E um que ele fala que eu acho que aí eu me identifico muito e talvez algumas pessoas também, que é que às vezes você tá com alguém que tá na pior, tá numa situação pior do que você, porque você quer resgatar essa pessoa. Você quer de alguma forma trazer Como é pra que é? cima. Repita aí o raciocínio mais uma vez, eu me perdi. Eu vou ler exatamente aqui o que ele falou. Tá. As pessoas escolhem amigos que não são bons para elas por outros motivos também. Porque ele já tinha mencionado algum e eu pulei, mas Uhum. enfim. Às vezes é porque querem resgatar alguém. Enfim, aí depois ele continua explicando um pouco melhor isso, mas acho que isso dá o que falar aqui. Que muitas vezes você está numa situação boa e você se acha, às vezes, assim, talvez por arrogância, talvez Não, é não, por mas querer o bem, sim. por querer o bem mesmo da pessoa, você acha que, pô, eu consigo puxar esse cara pra cima, eu consigo colocá-lo numa situação melhor. Só que o que acontece muitas vezes, que é o que ele fala aqui, é que o cara ruim que te puxa pra baixo. E às vezes você demora pra perceber isso. Uhum. Você não tem. Ele menciona o exemplo de Jesus, que é muito foda. Porque ele fala aqui, né, que alguém poderia até argumentar que Essa Jesus parte é fez boa. amizade com Só que ele é prostituta, com Jesus, né? bandido, com várias coisas. E assim, ele é Jesus, ele consegue fazer isso. Ele, Ele fala que ele é só Jesus o é o cara. arquétipo do homem bom. Né? Aham. Jesus consegue puxar todo mundo pra cima. Sim. Até o demônio. Eu não Sim. sou Jesus, você não é Jesus. Ninguém que tá vendo aqui Quem é Jesus. sou eu, né? Então assim, é, é saber reconhecer o seu, as suas dificuldades, né? Você não é o melhor cara do mundo para conseguir puxar os outros. Você não é a lagosta top que puxa as lagostinhas de baixo, as Sim. lagostas fracassadas. Você é falho e corre risco até de se machucar nesse processo, né? Sabe aquela coisa assim, você tem bons projetos, você tá afim, mas você puxa, puxa, puxa e a pessoa não te acompanha? Eu já passei por isso, principalmente na graduação. Tem projetos, pô, vamos fazer uma coautoria, vamos tentar, sabe? Aí quando você fala, pô, quer saber, eu vou sozinho, dá certo. Isso eu já passei É, já. eu sempre fui, assim, nesse sentido um pouco de fazer as coisas, eu sempre fui muito independente. Em algum Uhum. desenho animado eu ouvi uma frase que seria alguma coisa como se você quer que algo saia certo, faça você mesmo. E eu sempre levei isso muito forte. Eu acho que isso trouxe alguns problemas para mim, às vezes uma independência além do que eu deveria ter das outras pessoas, mas é algo bom a princípio, né? É, tudo tem prós e contras, né, em tese.
Eu tô falando que assim, você não vai se prender nos outros, sendo que os outros estão te puxando pra trás, estão te arrastando pra trás. Uhum. Sim. Alguém comentou algo engraçado ali, eu tentei disfarçar. O que exatamente? O pessoal tá engraçadinho pra caramba hoje. A tua amiguinha ali, ó, minha mãe não vai gostar de te ouvir dizer que não é Jesus. É porque, por causa do cabelo, né, e tal, a mãe Sim, dela, eu eu faço a imaginei peça isso. de Jesus da paróquia também. Ah, É, você faz? Eu conheço o via rapaz sacra, eu que sempre faz sou aqui em Jesus. Maringá. É. Ele sempre é É, Jesus, é então. o dono de um restaurante em Maringá. Um sujeito muito gente fina. Ah, que legal. Cabeludo, assim, igual você. Aí sou eu. Aí a mãe da Clara sempre me chama de Jesus, assim. Acho que ela, né, tá capaz dela nem lembrar meu nome. Tô brincando. Ai, ai. É, é legal que ele menciona um exemplo aqui também que é interessante. Vamos supor que você tivesse uma fábrica com vários trabalhadores muito bem, muito, muito funcionais, muito eficientes. E aí você Uhum. tem uma outra fábrica com vários funcionários ruins. Aí você puxa, você pensa, pô, eu quero que os funcionários bons influenciem os ruins. Aí você pega um funcionário ruim de uma fábrica, coloca na fábrica dos funcionários bons, para trabalhar com a equipe. E ele fala que isso não vai dar certo, porque o que se espalha, não lembro aqui a palavra que ele usa, mas o que se espalha, o que difunde, o que É o contamina as ruim. coisas em volta é o ruim, não é o bom. É a desgraça, não é a virtude, não é a eficiência. A É mais ou delinquência menos se espalha e aquela, não a estabilidade. é, aquela anedota da laranja podre, né? É, Que estraga a boa laranja é, avizinhada. E assim vai, né? Uma corrente ruim. exatamente isso. É, quer falar alguma coisa? Eu tô sentindo que eu tô falando demais, assim. Você bem que Não, falou que pode isso falar provavelmente ia mais. acontecer, mas sei lá, tô me Ah, sentindo mal. é que, como eu. Não, não, fica tranquilo. É que essa terceira regra, realmente, ela não tem muita. Ela não tem muita saída acadêmica, né? A gente está acostumado, talvez, com esse discurso academizante. Então, acaba sendo uma conversa informal e são impressões mesmo. A gente até havia partido do pressuposto, antes no WhatsApp, que seria mais curta a live de hoje. Então, O da capítulo minha. tem metade das páginas dos outros. Sim, também tem isso. Acho até que a gente garfou muitos assuntos interessantes aqui, sobretudo a crítica à filosofia niilista. E, por favor, quem está chegando agora, veja depois os dois textos que eu mencionei do Contra os Acadêmicos, sobre a assim chamada filosofia do desespero. Acho que foi o texto do Vitor Matias, um dos responsáveis lá. Vale muito a pena dar uma lida naquele texto. Tem algum parágrafo aí, Aldrin, que você acha que tem a função de resumir a ideia do Peterson na terceira regra? Bem, é, o último parágrafo é a regra em si. Então resume Sim, mais do que bem. Só seja amigo que de pessoas que queiram o melhor para você. eu não sou muito de marcar parágrafos inteiros. Uhum. Mas eu acho que talvez para fechar a gente pudesse falar um pouco da solução, talvez falar um pouco sobre o que é amizade. Essa é uma, ao mesmo tempo que é uma pergunta que parece simples, né? É, tem aquela máxima latina que eu não sei se eu lembro como é em latim, então eu não vou falar para não passar vergonha. Mas aquela coisa que amizade é ubi vere amicitiae. Onde está a amizade é onde está o mesmo querer e o mesmo odiar, o mesmo não querer. Né? O amigo é aquele Uhum. que ama as mesmas coisas e aquele que odeia as mesmas coisas também. Isso faz sentido, o que Então, mais uma vez se encaixa na regra do Peterson. E aquilo que eu falei do contexto, né? A vida que você leva diz muito sobre quem você vai se relacionar. Eu diria que não é, a regra 3 não é só de amizade, nesse sentido do sujeito ir na tua casa, tomar uma cerveja e ser muito amigo. Eu acho que é muito mais por relacionamento, né? Relacione-se com pessoas que queiram o seu bem. Partindo-se da premissa, evidentemente, de que você esteja buscando o bem também. pois é, tem de fazer essa autoavaliação também. Eu lembro que quando eu ouvi essa máxima, né, essa coisa do idem velle, idem nole, né, que é o mesmo querer, o mesmo Uhum. não querer, o mesmo rejeitar, eu lembro de ter achado um pouco estranho, né, porque eu quero muitas coisas parecidas com muitas pessoas, e tem pessoas que eu sempre senti que são minhas amigas que eu não quero as mesmas coisas. E isso pode soar muito estranho para assim, para quem ouve, mas quando você medita um pouco nisso, você começa a ver que aquele cara que você realmente sente que é seu amigo, pelo menos foi assim comigo. Uhum. Eu vi que eu
quando eu parei para meditar sobre isso, eu vi que eu tinha muitas amizades acertadas e muitas erradas também. E, enfim, eu vi que é porque quando a pessoa ouvir isso, talvez ela pudesse relacionar alguma coisa. Eu quero, não sei, a derrubada do governo Bolsonaro, e a minha amiga aqui também, ela quer a derrubada do governo Bolsonaro. Nós duas estamos contra o governo, nós duas concordamos com essas pautas e nós queremos a mesma coisa. Uhum. E assim, claramente uma pessoa não é só amiga da outra por causa disso. Tipo, parece que falta alguma coisa. Uhum. E aí eu comecei a pensar que talvez isso varie um pouco do grau de nobreza daquilo que você quer. Né? Então, se você e a outra pessoa, se eu e você, por exemplo, existencialmente a gente quer uma mesma coisa, né, no sentido Você fala realmente de um mais ponto de vista extenso. transcendental? Sim, Os também. anseios transcendentais? Se são Existem anseios imanentizados menores e demais... maiores. Sim. Esse aí, por exemplo, derrubar o governo atual, isso é tão imanente, Isso né? daqui a É uma 50 anos, isso daí não tem foda-se. importância Exato, mais. É por isso que eu não leio mais jornal. Eu não leio jornal. Perfeito. Perfeito. Eu também não leio jornal, não vejo TV. Sou Pô, super feliz. legal. Às vezes eu Também, pego um pô. Uber assim, a pessoa me conta a notícia, eu falo, obrigado. Eu não leio mais jornal, ponto. Não vai. É muito imanente. Sim, e é isso aí que o Léo falou agora, né? A questão da finalidade, né? Onde é que eu quero chegar na minha vida? Onde é que essa Sim. pessoa quer chegar na vida dela? Né? Sim. Não é esse querer passageiro, esse querer do agora, esse querer da política, né? Que pô, daqui a 4 anos muda o maluco e esse querer, tipo, você já não é mais amiga da pessoa que você era antes, nesse sentido, né? Você já leu Se o o querer da Michael amizade Oakeshott? estiver aí. Não, não. Mas Eu conheço, mas. ele fala na fé na política. Tem muito a ver com isso, né? Você deu um ótimo exemplo, né? Esse negócio de política, principalmente no ambiente universitário, você percebe também uma estirpe visual, estética, dos membros de diretórios acadêmicos mais extremados. Todos têm a mesma estirpe, é impressionante. É mais ou menos todo mundo com cabelo meio colorido. Cabelo grande. Não, Eu ia mas falar isso- cabelo grande que eu. eu acho, não, eles, Tô brincando, tô brincando. cara, você já viu, eu vou citar um negócio aqui, polêmico. Polêmico no mundo de hoje, eu acho que quem tem um mínimo de senso vai ter Pode vai falar, ter o pode bom falar. senso. Não, procura depois no Google, antes e depois da Federal, pronto, falei. É só olhar isso, é o que eu quero dizer aqui. Pronto, é isso. E aí, isso é uma prova de como o reduto social no qual você está inserido diz muito sobre você. Muito. Diga-me com quem tu andas, não é aquela frase? E direi quem tu és. Exatamente. Você é o trabalhador da fábrica que era bom e que ficou ruim. Exato. Para de andar com gente ruim. Teologicamente, anda com quem é melhor que você. Sim, e isso é outra questão importante, né? Anda com quem é melhor do que você. Sim. Porque quando Ou você igual. anda com alguém. Mas o igual talvez. É porque acho que cada um tem as suas consequências ruins, né? Eu acho que se você anda com um cara que é muito pior do que você vai sempre estar pensando. Assim, inconscientemente ainda você vai ter um pouco aquela ideia de que, pô, pelo menos eu não tô tão ruim quanto esse cara. Tipo, pô, o cara só faz merda. Tipo, ele fala disso aqui, inclusive. Ele fala que diante do seu alcoolismo, a minha depende. Não, calma aí. Seu alcoolismo feroz faz a minha bebedeira parecer trivial. Ou seja, né, o erro do cara é tão grande que ofusca o seu erro e você nem pensa mais nisso. Quando você tá E com aí alguém você que é só muito piora. melhor do que você. E aí você só piora. Quando você tá com alguém igual, eu acredito que talvez Nem sim, piora, é nem melhor do que melhora. estar com alguém ruim. Nem piora nem melhora. Você se consola um pouco com o seu nível, você fica tranquilo ali. Quando você tá com alguém melhor, você. Assim, talvez alguém possa dizer que. Tá, talvez você se sinta meio inferiorizado em algum sentido, mas eu acho que tem mais coisa boa do que ruim. Eu acho que quando você tá com alguém melhor, você olha e fala, cara, eu vou me espelhar nessa pessoa, sabe? Eu não sou tão bom assim. Sim, perfeito. E como que você acha que a pessoa... Quando que você acha que a pessoa toma a atitude, bate no peito e fala, não, eu preciso... Ela percebe assim, cara, ela se dá conta de que ela tá num lixo. Como que você acha que é esse processo? O processo da pessoa Se descobrir dá que tá no conta. lixo. Exato. Pelo contexto social dela. Imagine se num ambiente assim que você tá nessa fase de vida e você olha quem tá contigo e você pensa, meu Deus, eu preciso mudar isso aqui agora. Mudar os contatos, parar de andar com essas pessoas e assim por diante. Você De tem onde alguma vem esse experiência clique? disso?
Ah, tenho, mas não num ponto de vista, drogado, enfim. Então, Ah, não, tá, não, eu digo tá. assim, em maior ou menor grau, todo mundo, eu Todo suponho que mundo passe tem. por isso. Ninguém é perfeito. Mas eu já passei isso na minha vida de, pô, preciso mudar com quem eu ando, cara. Sabe? Isso acontece. A questão é quando dá o clique, né? E por quê? Comigo, assim, sendo bem sincero, comigo foi quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ler. Então, olha como muda. Sim, quando você começa a ler, a estudar, isso é uma coisa que a gente fala do Coe aqui de vez em quando, e os livros deles trazem um pouco essa ideia. A vida intelectual, acho que dá o espírito da coisa muito bem. No final de 2018, eu acho, 2000, talvez no final de 2018, início de 2019, teve uma época que eu estava um tanto. Eu fiquei um tanto afastado das pessoas porque eu tinha começado a ler. Eu particularmente não senti que eu estava me afastando das outras pessoas. Mas algumas pessoas às vezes comentavam: Nossa, Alden, você está afastado, nunca mais apareceu, não sei o quê. E eu, assim, pra mim não vinha essa sacada, né? Mas eu vi que enquanto eu lia, eu de alguma forma eu estava me recolhendo um pouco. Tipo, estava num ambiente que eu não sabia se era mal ou bom, Uhum. eu me recolhi um pouco para pensar um pouco e aí poder voltar, sabe? Eu fiz isso inconscientemente, eu vi depois, tipo, só vários meses depois eu consegui olhar para trás e ver que eu tive esse movimento. E, bom, foi comigo assim. Será que isso que você está falando tem um pouco a ver com aquilo de que quando você começa a estudar muito, as pessoas ficam menos interessantes? Pelo menos aquele pessoal que Sim, não te acompanhou? Acontece, né? Eu sinto isso, cara. é, Não é arrogância, não. É que. não é a pessoa, burro, não é isso, né? Não é isso. Pelo contrário. É uma coisa assim, não tem assunto, né? É porque você começa a ver que. Aí que tá, acho que volta pra coisa da amizade e do que fundamenta a amizade. A gente vê que, quando a gente volta, a gente vê que as amizades têm a base em alguma coisa talvez efêmera demais, ou coisas muito sem graça. Eu vejo, cara, eu olho em volta, eu vejo as pessoas, nossa, minha amiga aqui, caraca, meu amigo, meu irmão, não sei o quê. E, assim, claro, eu não sou as pessoas para poder julgar aquela situação particular. Eu não conheço as pessoas 100% Sim. bem e tal. Mas assim, a impressão que eu tenho é que em vez das pessoas buscarem um sentido mais verdadeiro para amizade, elas se limitam a considerar o amigo aquela pessoa com quem ela tem uma simpatia. Uma Uhum. simpatia no sentido mais assim, tipo, nossa, às vezes eu me sinto bem com essa pessoa, tipo, sei lá, a gente tá numa festa, a gente se diverte junto. É exatamente isso, a gente se diverte junto. A amizade é Legal. isso. E acaba. É. Pois é, em algumas situações, enfim. Por Uhum. isso que a amizade vai e volta tanto hoje em dia, né? Porque não é amizade de Sim, fato. sim. Mas, ao mesmo tempo que a gente se afasta, eu não sei se você também sente isso. O tempo se encarrega de. Ainda mais agora com o Instagram, a rede social, fica até mais fácil para quem se coloca numa vida de estudos. Você também acaba se aproximando de muita gente que antes você não conversava, né? Sim, Você faz sim. muitas amizades, né? Na internet mesmo, você começa a conversar com pessoas que pensam de maneira parecida e que estão no mesmo caminho. Isso é bastante interessante. O que mais uma Vide a vez. gente aqui, né? Exato, né? Você mesmo falou, pô, quando você vier para o Rio, vamos tomar uma cerveja. E aí é uma cerveja com um tom diferente, né? Não vamos vamos encher a cara como um Pois é, fim em si mesmo, né? Aquela ideia de apertar um botão, coisas legais, sensações boas, né? exatamente. Bom, Eu. pode falar. Não, eu nem sei exatamente agora o que ia falar, mas. Não, eu suponho que a gente já tirou um leite de pedra aqui. É. Fica Sim, combinado que no próximo encontro está liberado uma pequena cerveja. show de bola. Eu estou satisfeito, acho que a gente conseguiu aprofundar na medida do possível. A quarta regra, se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, eu vou É, adiantar a quarta regra. vamos pedindo para as pessoas mandarem mensagem, mandarem perguntas É, se elas quiserem. quem tiver pergunta aí, principalmente filosofia, pode mandar. Podem mandar pergunta aí enquanto o Marcelo É, lê o texto ali. a quarta regra, sábado que vem, 19 horas, essa vai ser boa, essa é mais interessante. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Repetindo, compare a si mesmo com quem você foi ontem,
não com quem outra pessoa é hoje. É uma boa regra aqui, né? Aqui já é um conselho, um toque mais na ferida mesmo, não tão óbvio assim, né? Assim, eu acho que hoje em dia na internet, assim, eu sinto que que fala-se bastante disso hoje em dia. Não sei, na internet. Não sei se você sente Talvez, isso também. sim. Bom, autoajuda hoje na internet é Pois é, existe um tipo de espiritualidade meio. uma metalinguagem, Espiritualidade né, nesse meio. aspecto. É, eu não sei explicar o que é, mas tem uma coisa meio jovem, uma certa autoajuda jovem que tem na internet. Eu Que não sei fala explicar o que disso. que é. É. Como é que é o nome? Coach. Coach da Cara, depressão. esse capítulo me lembrou muito coach, cara. Ah, é? Em que Porque aspecto? quando ele dá o exemplo do cara no livro do Dostoiévski, lá no Memórias do Subsolo, eu acho que é Memórias no Subsolo o nome. Ele fala, o cara é um bosta, o cara não é ninguém, e só que ele começa a se vender pra Lisa, pra personagem lá, começa a se Uhum. vender como alguém São que, passagens, nossa, né? eu vou te salvar, eu vou te ajudar, não sei o quê. E, enfim, acho que não tem nada mais coach do que isso, né? É É. o cara que, sabe, tá, talvez ele seja rico, talvez ele já tenha conquistado algumas coisas, mas não sei, às vezes eu sinto que as pessoas, principalmente da área do coach, se propõem a passar um conhecimento muito maior do que a capacidade delas. Esses dias eu vi uma Transformar as moça, outras pessoas numa coisa muito além do que elas são. eu vi até o coach tirou sarro lá, é coaching ontológico. Cara, a gente se matando aqui lendo metafísica para entender um pouquinho de ontologia, não. Ó, o coach ontológico, e aí ela falando, não é psicologia, não é psiquiatria, é um negócio, é que é uma dança. Foi muito engraçado. Bom disso é pra gente desenhar, mas tem gente que cai nisso, né? Pô, deve ter, né? Não duvido nada hoje em dia, não. É impressionante. Uma Ó, moça ele fez a- uma pergunta. isso. Tá, Dê aí, por você favor, porque eu tenho leu medo de cair meu celular. tranquilo. Não, eu tô no mesmo medo, mas tudo bem. Vocês acham que é possível extrair uma evolução pessoal tanto de experiências ruins quanto boas? Responde aí tu. Com certeza, sem dúvida. É, A toda gente falou disso em experiência alguma, tem. em Sim, alguma se live. você tirar coisas boas, é meio clichê o que eu tô falando aqui, mas é verdade, ué. O pecado, quando você entende o que é aquilo, né? O Jordan Peterson fala disso também. Quando você entende o vilão que é em você, e isso não quer dizer que você é ruim. Isso quer dizer que você entendeu o que é a maldade de fato e você consegue transformar o caos em ordem. É aquilo que a É, gente comentou na primeira regra ainda. causa e ordens, segunda regra. Segunda regra, desculpa. Na regra passada, portanto. Eu falei disso um É. pouquinho até. Não, com certeza, eu concordo em você. Acho que sim. Não, acho que é isso mesmo. É. Não sei, eu tenho a impressão de que alguma outra coisa que a gente já leu aqui nesse livro passou um pouco por isso, mas sei lá, acho que é só impressão mesmo. Tá certo. Bem, meus amigos, acho que não há mais perguntas. Eu agradeço a paciente audiência e hoje a gente bateu picos de 22 pessoas presentes, foi o recorde. Eu vou subir o vídeo no YouTube daqui a pouco. Pessoal do Resenha, talvez hoje eu grave ainda CPC comentado, mas eu preciso dar uma descansada aí de uns 30 minutos, que hoje foi pancada. Uma pancada prazerosa, mas uma pancada. Aldrin, vou passar a palavra para você dar tchau aí para todo mundo. Beleza, só pra finalizar então, tem uma coisinha que ele fala aqui que eu acho que é o critério pra você que ouviu a live, pra você que leu o capítulo e quer mudar alguma coisa nas relações que você tem com as outras pessoas. Ele fala exatamente o seguinte, é uma pergunta retórica. Se você tem um amigo cuja amizade não recomendaria à sua irmã, ao seu pai ou ao seu filho, por que você gostaria dessa amizade pra você mesmo? Então, né, Perfeito. fica. Acho que essa é a pergunta que você tem de fazer. Esse amigo aqui, eu recomendaria pra alguém? Não, então não Uhum. vou ter pra mim também. É um amor próprio, né? É isso aí, meus amigos. Foi muito bom. Muito obrigado aí pelas mensagens que estão mandando Foi show. agora. Acho que a gente Desculpa se eu falei conseguiu. muito, gente. Não falo muito não. Pelo contrário, por mim, falasse mais até. Tá certo? Valeu, pessoal. Certíssimo. Abração. Vou botar lá no YouTube. Até mais. E Aldrin, você lança o seu canal essa semana? Essa semana, mas a gente vai falando disso. Eu quero divulgar quando já tiver vídeo. Perfeito. Que Então, barulho é esse aí? Eu vi um tan.
Bom, sei lá, talvez Acho seja que tá coisa do meu passando um trem celular. perto da sua casa. É. Bom, tchau pessoal, fui!